Olá, meus queridos que estão acompanhando o Cântaro dos Cantos. Eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial. Eu estou muito feliz de recebê-la. Eu vou até, antes de começar a conversar com ela, vou ler para vocês um trechinho da introdução do livro dela, um livro muito bom, que, assim, para mim foi crucial ler esse livro. Mudou muitas coisas na minha visão sobre voz, sobre cantar. E ela fala que assim, né? Os sons movimentam pontos rígidos, amortecidos e esquecidos. Essa é a grande beleza, ou seja, entramos em contato com nossas emoções, com a nossa interioridade e, de alguma forma, modificamos o nosso ser, pois somos convidados a trilhar caminhos que descobrimos serem nossas verdades. Passamos da realidade à nossa volta para compor sons da realidade da nossa própria consciência. É o caminhar das palavras, é um rito de ligação com o nosso interior e na nossa relação com o mundo. Eu achei fantástico ler isso. E por isso, então, eu convidei para conversar aqui com a gente a Maria Lúcia Bicudo, uma fonoaudióloga muito querida. Seja bem-vinda, Maria Lúcia. Tudo bem? Tudo bem. Super obrigado pelo convite e fiquei feliz que você tenha lido o livro e que tenha se encantado, né? Porque eu acho que é essa a ideia, a gente se encantar e celebrar, né, o que tem ali e passar para a gente, começar a vivenciar. Não ficar só na esfera do mental, mas sim trazer para o nosso corpo essas sensações, essas emoções e o significado. Eu acho que quando a gente dá significado às coisas, elas têm uma medida muito maior, né? Porque realmente mostra que nós a vivenciamos. Que legal. E conta um pouquinho para a gente, Maria Lúcia, como que é a sua formação? Você é fonoaudióloga, mas eu vejo que você tem uma outra abordagem de, enfim, de cuidado com o indivíduo, com o ser humano. Você tem uma outra formação também. Conta para a gente como é que é a sua formação acadêmica e também de trabalho. Então, comecei a minha jornada como enfermagem, né, enfermeira padrão com a enfermagem, e fiz sociologia também. E aí, na sociologia, eu comecei a estudar todas as religiões que existiam, principalmente em Brasília. E depois fiz fono, e aí enveredei para o lado das ciências da religião, e o meu trabalho tem a ver com a questão da ligação do som com o sagrado. Então, é toda essa visão mais holística, inclusive do ser. E como é que esse som sagrado perpassa por nós, e como é que ele movimenta em cada um de nós, não só o respirar, a expressão, né? Mas como ele movimenta as nossas emoções, o nosso pensar e o nosso querer. Então, seria assim uma união, uma coerência entre pensar, sentir e querer. Então, meu trabalho enveredou um pouco aí, eu fiz um pouco de música, eu toco piano, tenho o meu filho também, eu fiz um trabalho com ele desde 1 ano, que é de musicalização, que eu acho super importante. Hoje ele tem uma banda e ele toca piano, enfim. E aí fiz vários cursos, fiz bioenergia, que trata da energia, e aí eu foquei na energia do som. Enfim, são esses aspectos da minha formação. Que maravilha! E você falou agora sobre essa coisa do som, ser essa energia. Você também colocou a questão de que é o pensar, o fazer, né? O querer, essas relações todas. Nós cantores que estamos aqui buscando essa trajetória para cantar, o que a gente mais quer é estar vivendo essa energia, né?
usar dessa energia do modo mais pleno possível e conseguir realmente, eu costumo dizer que cantar é dar voz ao coração. Lógico que é uma visão poética minha, enfim, mas é a sensação que a gente tem, né? Porque é um momento onde a gente está deixando emanar algo de nós que não é o corriqueiro, não é o comum, não é o padrão, né? É aquilo que parece que é muito natural, muito fluido, né? E então, assim, certamente o seu conhecimento e as suas experiências vão nos ajudar muito a buscar esse caminho. E é legal você falar que fez enfermagem, que já é uma visão de preocupação com o ser humano, de cuidados, e aí sociologia, que é uma visão mais ampla para entender a sociedade, e fonoaudiologia. Enfim, sua formação é incrível, estou muito encantada com isso, é muito legal. E aí eu queria começar assim, tem mil coisas que a gente pode falar para tudo que você tem conhecimento, mas eu queria, assim, pelo menos a gente partir de uma ideia, assim, as pessoas costumam usar aquela frase, né? Quem canta seus males espanta, né? E não é só um dito popular, né? As pessoas percebem realmente que quando elas cantam, parece que alguma coisa muda, que elas ficam mais estimuladas, mais felizes realmente, só pelo fato de estar cantando, né? Ou seja, alguma coisa acontece com a gente quando a gente canta. Eu queria que você explicasse, se é que você consegue explicar o que acontece. Por que realmente é verdade que quando a gente canta os males, a gente espanta os males? Então, eu acho que aí cabem assim diversas coisas. Mas eu começaria pelo processo da própria respiração. Respirar já é uma energia. E quando eu respiro, eu absorvo todo o universo que está em volta de mim. E quando eu inspiro, então, aquele ar que é energia, ele penetra no meu ser, e aí eu vou elaborando do meu jeito, porque eu tenho um jeito que é próprio, eu tenho uma voz que é única. E quando eu expiro, ou quando eu canto, ou quando eu falo, eu crio universos. Então, brota algo de mim que é só meu. E isso dá uma felicidade, dá uma alegria, porque é algo que eu criei. É como se esse ar que sai lá dos pulmões, ele é frio, porque são gotículas. Mas no momento em que ele passa pelo coração, pelo timo, há um estímulo, há um esquentar dessa energia, né? Então, o coração estimula também essa energia, esse ar, esse som que está saindo, e aí eu, com a minha caixa de ressonância tão própria, eu formo aquele som. Então, é uma beleza imensa. E essa energia, né, esse som, ele passando pelo coração, porque na realidade ele transborda pelo corpo inteiro, porque a gente sente o corpo inteiro. E quando a gente canta, a gente vê que existe um quentinho, aquela coisa do acolhimento, né? Então aquele ar quente, não é um ar frio muito racional lá, que está ligado ao a nossa razão, a nossa lógica, que também é importante, mas eu preciso trazer quem eu sou. Então, esse esquentar, passando pelo timo, a gente sabe que o timo é uma glândula que trabalha com a imunidade, tanto física quanto psicológica. Então, quando passa aquele aquecimento, eu melhoro a minha condição. Porque se eu estou com aquele coração apertado, na hora que eu canto, aquele acolhimento daquele calor me faz explodir de outra forma. Que legal. Muito bom. Muito bom, Maria. E assim, por outro lado, às vezes eu não consigo, né, executar isso. Eu vou falar, agora eu estou falando, por exemplo, a pessoa que não consegue cantar. O porquê que ela não consegue cantar. Algumas pessoas têm dificuldade, elas se sentem... Eu sou professora de canto, né?
e a gente observa o quanto que algumas pessoas, às vezes, se comprimem para cantar, né? Elas sentem, ao invés delas criarem essa abertura e esse espaço que você falou, de sentir esse acolhimento, esse calor, na realidade elas parecem que se sentem meio espremidas para poder colocar o som. Eu acho muito legal, eu algumas vezes já falei para os meus alunos um ponto que você fala sobre a questão do pescoço, né, como um ponto de conexão entre a razão e a emoção, a cabeça, né, e o coração, enfim. E a sensação que eu tenho muitas vezes é que a dificuldade de cantar, ela começa nessa dificuldade que eu percebi que você falou, de sentir a respiração, que inclusive é o ponto primordial para a gente quando está ensinando alguém a cantar, é observar a sua própria respiração e saber, né, como trabalhar com ela, mas algumas vezes é uma sensação mesmo de pressão, né, de dificuldade de liberar esse espaço que você mesmo chamou aqui no seu livro, né, de uma passagem, né. Então, o que você pensa sobre isso? Realmente, a pessoa que não consegue cantar, ela não consegue cantar por quê? Essa passagem, né, que eu falo, porque aqui a gente tem emoções, né, razão, então coração, timo, razão, e a palavra e o som seria o equilíbrio entre essas duas partes, conecta, né? Normalmente, quando se apresenta uma pessoa com essas dificuldades, eu trabalho primeiro muito respirações de desbloqueio, né? Então, são respirações que eu trabalho desbloqueando o diafragma, desbloqueando essa região aqui, que eu percebi na minha clínica, que é a grande região onde as pessoas parece que se contraem. Então, a laringe, ela é a própria gestação do nosso som, né? Seria a gravidez, né? Seria essa... E aí a formação do som viria, né, com a caixa de ressonância. Então, o pulmão seria o masculino, a laringe o feminino, e aí nasceria e formaria este novo ser, que é o som e a palavra, né? E existe a respiração, que a gente também trabalha aqui para desbloquear essa região, que seria o famoso espreguiçar, né? Porque o espreguiçar ele é muito natural. Então, quando a pessoa realiza e faz aquele espreguiçar gostoso, ela está liberando. Aqui é a mesma coisa. Eu inspiro e expiro e solto. Eu faço uma pressãozinha e deixo vir um som. Sabe, tirando, desbloqueando tudo. E o diafragma, a mesma coisa. Primeiro, eu inspiro e vou soltando ele devagar. Depois, numa segunda fase, eu inspiro e solto ele depressa, para ir liberando qualquer bloqueio que se tem. Depois, eu trabalho muito com as vogais, porque as vogais são da alma, né? Não existe nada, porque as consoantes são os obstáculos. E a gente fala que, conforme a gente lida com uma consoante, como a gente fala essa consoante, sonoriza, é como a gente trabalha os nossos obstáculos da própria vida. Porque, por exemplo, eu tenho um B. Então, se eu não usar os lábios e ver que existe um obstáculo para aquele ar explodir, né? E eu trabalho muito as vogais porque elas falam da alma, porque elas vêm naturalmente. Eu não preciso absolutamente fazer grandes esforços. E utilizando o A, eu faço o gesto dessa vogal. Então, eu reparo mesmo que as pessoas vão abrindo muito devagar quando elas estão contidas, mas, de repente, conforme a gente vai trabalhando, aquilo vai se ampliando. Então, tem o E, que já é
mais estreito. O I, que é uma energia que sobe, que transcende. Ela vem de baixo, a gente sente muito a vibração. Então, eu faço com que sinta o O é o acolhedor, é do coração, e o U é do abdômen. Então, mexe, né, todas essas. E tem uma sonorização que é uma sonorização dos indígenas, que ela traz muita vitalidade, que é feita na época do Guarupi, quando eles batem no chão e esse som dá uma vitalidade, a pessoa começa a se soltar, porque no Guarupi eles batem no solo para que a semente acorde e desperte, para que ela possa florescer. Então, é a mesma coisa, a gente bate, vibra este som para ganhar essa energia e começar a nascer com todo o potencial que a semente tem. Cara, que coisa maravilhosa você está falando. E eu preciso, é encantador tudo isso. Então, eu preciso só fazer algumas perguntas sobre isso, porque a gente, agora, assim, na nossa sociedade, a gente entendeu a palavra só para efeito de comunicação, para a gente dizer o que a gente pensa, né? E no caso, trazendo para o canto, a gente usa enfim, o texto, né? Que a letra é um texto, tem uma história ou uma poesia, enfim, alguma coisa ali, e a gente trabalha com aquilo. O que você está falando é que eu posso me utilizar também dos sons, eu posso compreender e, portanto, usar como forma de exploração, né? No sentido de usar o meu corpo, determinadas vogais, determinados sons para produzir em mim sensações específicas que vão ativar o meu corpo em determinados pontos. Você falou do U ser abdominal, na realidade, do ponto de vista assim fisiológico, não nada leva a isso, mas do ponto de vista holístico que você está colocando, aí que a gente sente essa sensação. Tem que explicar um pouco melhor para mim isso, que eu fiquei curiosa. Porque, como eu te falei lá no começo, o som é energia, né? Então, quando eu começo com a minha respiração, a gente fala respiração abdominal, mas, na realidade, ela não ocorre no abdômen, né? Ela vem do pulmão, mas eu uso o abdômen como impulsionador, da mesma forma como o diafragma. Mas existe a vibração naquela região daquele som. Então, o U, se você fizer o U, você vai sentir o movimento do seu abdômen e aquela vibração naquela região. Tanto que a gente trabalha com determinados sons para a cura de determinados órgãos. Nossa, que legal. Tá? Então, por exemplo, eu trabalho com o O é acolhedor, ele vai mexer em toda a minha região cardíaca. Então, eu vou melhorar essa minha condição cardíaca também, porque ele vibra lá. O O vibra, toda a vibração, até se você colocar e deixar sentir-se, você vai ver que realmente o I vibra aqui. E... Então, você vai sentir a sua cabeça. O E é garganta. Eu utilizo muito o E para quem tem problemas, teve uma gripe, está com uma disfonia, alguma coisa. Eu uso muito o E porque a vibração faz circular o sangue nessa região. Então, desbloqueia. Sensacional. Né? E aí tem os sons da consoante, por exemplo, o L, ele é líquido. E a língua fica bem no meio, o ar passa por esses dois lados. Então, a gente fala, como ele é líquido, das águas doces e das águas do mar. As nossas glândulas, elas trabalham com as águas doces. E aí depois há o encontro disso, a unidade. Então, o L traz essa unidade das diferenças. Do masculino também do feminino, se a gente quiser colocar.
O lábio, se você for ver, ele tem o formato do B, né? A gente virando o B, ele tem o formato do B. E ele é o feminino, o lábio é feminino. Então, de repente, você vê um A que é masculino, que é ação, passando por um feminino. Muito legal. Né? E será que E eu aí, posso? Será que eu posso introduzir esses estudos? Um cantor que estuda um repertório, por exemplo, você acha que é possível ele introduzir essa visão, essa experimentação aí, né, de sentir os sons e o corpo, e isso auxiliá-lo no desenvolvimento da sua arte? com certeza, com certeza. Porque a gente vai trazendo sensações através, né, da escuta, porque a escuta ela precisa de um espaço, né? Quando a gente fala em respiração, em batimento cardíaco, a gente fala de contração e expansão, a própria respiração. Quando a gente está lá, quando a gente é criança, até uns 7 anos, a gente tem muitas sensações. Então, a gente brinca de estrela, a gente voa com o vento, a gente brinca com os barulhos, com os sons, a gente ri, e é tudo corpóreo. E a gente foi perdendo muito essa capacidade dessas sensações. Então, o som, ele começa a promover essa possibilidade de eu trazer para o meu corpo e corporificá-las. E quando eu corporifico, eu vivencio e aí ele faz parte de mim. Então, no processo do cantor ou de quem queira, né, cantar ou falar em público, isso é muito importante. Sem dúvida. E uma coisa também que aqui aparece no seu livro, que eu gosto muito, quando você começa a colocar a questão das vozes, né, da ressonância, é bem no momento que você fala da ressonância, e você coloca um aspecto de que o timbre das pessoas tem relação com a sua personalidade. Isso eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando também, porque os cantores, eles têm uma dificuldade, porque a gente aprende a cantar ouvindo. Então, a gente ouve um cantor e tenta fazer o que aquele cantor faz. E muitas vezes aquele som que o cantor produziu, com todas essas percepções que você falou, essa experimentação corpórea dele, não cabe em mim, não fica tão confortável em mim. Mas eu não faço esse procedimento, eu não me preocupo, eu só quero produzir um som que esteja dentro daquele padrão. Então, o que eu vejo hoje em dia são muitos cantores, às vezes, com uma voz miudinha, né? Com uma voz, às vezes, quase que infantilizada. Eu falo, tem mulheres que são, você fala, mulheres fortes com uma voz infantilizada. Você fala, nossa, que estranho. Mas porque a sensação que eu tenho é como se fosse uma coisa que não coube, ou que uma roupa muito grande que não serviu direito, uma coisa da gente tentar buscar, talvez, a personalidade do outro em nós. Faz algum sentido isso que eu estou falando? Todo sentido. Porque lembra, né, também, eu trago esse ar e eu crio dentro daquilo que quem eu sou. Por exemplo, né, uma pessoa que tem uma voz mais lenta, provavelmente, organicamente falando, ela tem um metabolismo mais lento. Então, como é que eu vou exigir dela determinadas coisas? Ela tem que penetrar no universo dela e descobrir como ela pode fazer do jeito dela. Então, a gente tem que buscar esse nosso jeito. A voz ela é única, não existe uma voz igual à outra. Então, eu sei disso, que as pessoas acabam imitando porque buscam aquele som. Mas, na verdade, eu tenho que desvendar o meu som, a minha voz, para que meu timbre, que é o único, que é a minha cor, ele possa ser expressado.
Então, e a minha personalidade tem muito a ver. Agora, nós criamos máscaras, nós criamos bloqueios, nós criamos couraças por uma série de coisas. E a gente traz isso de alguma forma. Mas o som, ele é capaz de ir desfazendo as cristalizações e aí a gente encontrando e desvendando a nossa verdadeira voz. Ou Então, seja, o exercício de cantar, a pessoa que tem receio, de repente, eu sinto que algumas pessoas têm medo, elas preferem dizer, eu não sei cantar. Eu acho interessante a pessoa que afirma, eu não sei cantar. Não, eu não sei cantar, não é comigo. Na realidade, elas estão criando um bloqueio por receio de buscar de desvendar, como você disse, né? Elas estão se criando esse bloqueio, mas a partir do momento que elas abrirem a percepção delas para elas mesmas, elas vão descobrir a maneira delas de cantar, né, Maria Lúcia? é isso mesmo. Eu acredito até muito nisso, porque, inclusive, existem mudanças internas na pessoa ou nas pessoas quando elas começam a trabalhar. E aí elas se descobrem naquele potencial da semente, né, que a gente vai trabalhar, coisas assim incríveis. E a pessoa, então, começa a cantar, a falar, a se encontrar, a se desvendar e fazer um caminho de escuta maior de si própria, porque a gente está realmente cheia, né, de ruídos externos. E a gente demora muito para abrir esse espaço interno para escuta. Eu, às vezes, mando meus queridos, né, que eu atendo e tudo, vão para o parque, escutem os pássaros, escutem a voz das crianças, escute você cantando com o pássaro, escute você caminhando, fazendo gestos. Eu acho que tem um pouco isso para ir treinando, porque a escuta também é um treino. Então, de ir, depois voltar em casa, escutar uma música que o som é agradável, porque quando a gente recusa alguma coisa, a gente também está recusando algo dentro de nós, talvez uma emoção, alguma coisa que é difícil. Então, eu tenho que escutar aquela música japonesa que não entra muito no meu ouvido, né? Mas que eu tenho que começar a abrir esse espaço, até para me entender. Então, eu peço muito a eles que façam esse exercício, por exemplo, gosto, né? Que também eu trabalho muito com essa questão, porque a nossa língua é o fogo, né? Porque nós podemos construir e destruir a partir da nossa língua, dependendo do que a gente fala. E na nossa língua nós temos o doce, que fica bem no pontinho da língua, aqui, aqui. Aí nós temos o salgado, que fica nas laterais. Então, por exemplo, quando eu falo lá, é o doce. Quando eu falo já, é o salgado. Quando eu falo cá, é o azedinho. Quando eu falo gá, é um pouquinho mais amargo. Que legal! Então, dependendo do fonema que eu expresso, ele vai também estar trabalhando na minha língua. Então, eu falo lá, né? Já, olha, eu estimulei minhas papilas salgadas, aí depois eu peço para eles sentirem o gostinho do salgado na língua, porque dá para a gente sentir, porque a gente trabalhou as papilas com os fonemas. Sério que dá para sentir? Eu vou ter que treinar isso. Isso é sensacional. Isso é, enfim, sensorial, total. Adorei. Sensorial. E aí a gente pode até ver, né, os povos que são mais guturais, são mais fechados, está tudo mais amargo. Né? Para nós, está tudo mais doce. Até quando tá amargo, a gente deixa ficar doce.
tá amargo, tá mais doce. Então, a gente pode, através até da língua dos povos, descobrir, né, as nuances, né, daquele povo, como é que eles falam e como é que eles se vestem. Né? Então, o árabe, que é mais cultural, está mais ligado ao azedo, ao amargo. Né? Então, eles têm que ter outros estímulos, né, da ponta da língua, do doce, do salgado, para vibrar outras coisas, né? Então, os fonemas também dão essa possibilidade. Muito legal. E isso, eu sou compositora também, então eu já comecei a ficar pensando que eu posso pensar nisso até na hora de criar as canções. Eu nunca tinha pensado nisso. Não é? Olha só, eu tô querendo criar essa sensação doce. Eu vou por esse caminho, não é? Mas que maravilha. Sabe uma outra coisa que eu queria conversar com você? Na verdade, nunca é outra coisa, porque tudo que você está falando, eu acho que está muito conectado. Nós, cantores, a gente tem uma dificuldade que na música eu sinto que o cantor, ele realmente é o que mais se expõe, né? Porque dentro de uma banda, por exemplo, eu sempre digo isso, os instrumentistas estão escondidos atrás do seu instrumento ali, né? O instrumento é que está fazendo o som e eles são só o agente, né, que vai fazer o instrumento cantar, vamos dizer assim. E nós não, a gente é o instrumento, né? E lida com todas essas questões que você comentou, as questões racionais. E na hora que a gente está cantando, a gente tem que conseguir o equilíbrio, né, desse aspecto racional, que envolve a memorização da música, envolve você aplicar os seus estudos, as experiências sonoras que você fez, né, quando você estudou aquela canção, e o entendimento dessa poesia, passar a emoção, enfim, estar dentro de tudo aquilo. Tudo isso imerso em emoção, que é a grande matéria-prima do canto e da arte, né? Que é essa forma de estimular, de expressar, né, a nossa emoção, os nossos sentimentos. E aí eu digo que nós sofremos um problema que é o seguinte: por sermos tão expostos, nós ficamos às vezes muito nervosos, né, para esse momento de apresentação, assim. E isso gera alguns problemas para a gente. O que você tem para dizer, Maria Lúcia, que a gente pode pensar assim, tanto do ponto de vista holístico, quanto do ponto de vista fonoaudiológico, que a gente pode fazer para reduzir esse nervosismo, buscar esse alinhamento? Como você pensa isso? Primeiro, eu pensaria na respiração, né? Essa respiração consciente, não só a questão de respirar, mas trazendo aquele ar consciente, né? Sabendo que eu estou... Por quê? O que ocorre com essa respiração consciente? No nosso sistema nervoso, a gente tem o simpático e o parasimpático. E eles são, né, duas vias diferentes, tanto se falando de frequências cardíacas, de pressão, de mudança da frequência até do seu cérebro. O parasimpático, ele te dá uma certa calma, uma certa paz. Mas eu tenho que estar consciente, porque aí eu vou entrar logo depois no simpático, que é tudo isso que você relatou quando o cantor vai para a sua apresentação. Então, a primeira coisa que eu falaria seria a questão da respiração consciente. 3 respirações para você ativar um pouco o seu parasimpático, que é essa questão te deixar mais relaxada. E eu vibraria as vogais. As vogais, elas vão te dando esse manancial, porque como elas são naturais, elas vêm da alma, e aí eu vibro. Ai, ó, e aí eu vou vibrando isso. É perfeito. É perfeito. Então, você falou uma coisa que é um estudo que eu aprendi com a minha mestra, a Magali Mussi, e ela falava para a gente cantar as canções só com as vogais. Você acha que é uma coisa legal também?
muito importante, porque ela mobiliza a tua alma, é essa coisa que é tua, da tua emoção. Então, as vogais, elas vão trazer você. Então, o resto meio que desaparece. Na hora que você começa a vocalizar essas vogais e realmente fazendo a respiração, é uma coisa incrível a mudança que ocorre. Que maravilha. Eu acho que conversando com você, eu percebi que muitas vezes a gente vai pelos caminhos da técnica, para ter um resultado, né? A gente quer resultados, mas a gente não dá essa parada para realmente olhar mais para nós e buscar. Eu diria que hoje em dia eu sou uma pessoa bastante sensível e gosto muito dessas integrações, tanto com a natureza quanto com as pessoas, né? Eu costumo dizer buscar essa sintonia com as pessoas, né? Assim, às vezes a gente está conversando com alguém, mas não está ouvindo, né? Então está ali mais querendo fazer e não receber, enfim. Então você acabou trazendo para mim realmente a ideia de que quanto mais a gente parar e se olhar e o respirar, que parece uma coisa óbvia, mas não é, né? Na realidade é o mantra da vida, né? É o respirar e consciente, como você falou. Então é trazer realmente algo que é da vida para a nossa consciência. A gente vai ter resultados muito mais interessantes. Então não adianta às vezes aquela insistência, eu tenho que acertar, mas espera lá, para, né? Não é isso, Maria Lúcia? É isso. E entender, né, que esse respirar, quando ele passa por essa região toda, coração, a gente está falando aqui de uma área das emoções. E na arte é isso que a gente tem que trazer, e mais do que isso, significado. E a gente sabe que a energia do coração, ela é uma energia que faz isso aqui. É o dar e o receber. Não existe posse, não existe tomar para si. Então, quando você canta, essa energia vai e ela volta, porque você levou, e ela volta com aquelas pessoas que estão te escutando de volta para o seu coração, e de novo você envia, e é esse dar e receber, é um contínuo. Não existe na energia do coração a posse. Eu tomei posse da minha canção, da minha palavra, do meu texto. Eu entrego o meu texto e eu vou receber quantas energias mais. Então, no momento em que eu passo isso, e aí vem, né, a questão do cérebro, como é que é isso? O cérebro é frio. Então, quando eu consigo equilibrar através da minha voz, o meu neocórtex, né, tudo que está aqui, que também traz pelo hipotálamo emoções, lembranças de emoções, essa conexão é muito importante, né, de eu ter esse equilíbrio, de ter essa criação. Porque na embriologia, o nosso diafragma, lá, né, quando nós estamos sendo formados, ele está muito ligado ao nosso hipotálamo. Hipotálamo é memória de emoções. Então, quando eu trabalho o diafragma, eu também estou trabalhando lá o meu hipotálamo. Então, eu tenho que desbloquear também o diafragma para que ele não fique rígido, que ele fique flexível, né? Tudo, né? A laringe flexível é como uma onda. O palato que sobe e desce, a laringe que sobe e desce, o diafragma como uma onda no mar. Uhum. Me conta uma coisa, para a gente finalizar, eu quero fazer últimas duas perguntas. A primeira é, então, depois de tudo que a gente conversou, você está me dizendo que os sons, você está me dizendo não, você estuda isso, você vive isso, que os sons eles são capazes de curar-nos, eles promovem a nossa cura, né? Então, cantar
voltando à nossa pergunta lá do começo, quando a gente diz que quem canta seus males espanta, cantar é um processo de cura. Portanto, todo mundo pode cantar? Todo mundo é capacitado a cantar? Todo mundo é capacitado a cantar. Porque você canta e você vai se descobrindo, você vai se abrindo e até você descobre aonde que eu estou desequilibrada, que a coisa não está legal, porque o som, como ele tem vibração, ele vai te mostrando onde está mais bloqueado, onde está mais livre para correr. Então, eu observo nas vogais e nas consoantes, quando a gente começa a trabalhar, a gente vai vendo na pessoa o que ela precisa trabalhar. E é impressionante como cura. Cura, sim. Experiência própria e de clínica também. E de processos não só fisiológicos, como também psicológicos e emocionais. Maravilhoso. Então, quando a gente fala, né, desvendar da voz, é o desvendar de si próprio, porque a voz fala de si. E quando eu começo com esses desbloqueios, tirando as nossas cristalizações e me abrindo para mim mesma e para o mundo, tem a cura. Que maravilha. Realmente ter isso em mente torna o cantar sagrado. Sagrado. Que maravilha. E aí, o que eu queria, para finalizar, eu queria, se você puder, você já demonstrou algumas coisas aí na nossa conversa, alguns exercícios, né? Algumas estratégias. Eu queria que você, se você poderia demonstrar um exercício que você costuma fazer, que é capaz, assim, porque uma coisa que eu sinto, a dificuldade também que as pessoas têm, é de cantar e realmente você falou dessa coisa de conectar-se com uma memória emocional e tornar aquilo verdadeiro, porque a impressão que eu tenho é que às vezes o cantar se torna, como eu já disse, meio mecânico, meio que, né, você usou também o termo de apropriado, uma posse daquilo e aquilo já está fechado, lacrado, né? Então, como é que a gente consegue acessar as nossas emoções e traduzir isso em palavra e ter essa verdade no nosso canto? Existe algum exercício, alguma prática que você poderia mostrar para a gente? Então, a prática das vogais, eu acho elas muito fortes. E eu às vezes junto, não é todo mundo que faz, mas eu trabalho muito com os chakras, os centros de força, né? E determinados sons que vão mobilizando todo o seu corpo de uma forma energética para você ir liberando. Né? Então, por exemplo, eu tenho, né, lá de baixo, né, vamos falar em 7 centros de força, ou 7 chakras. Então, eu vou subindo com do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, eu vou fazendo do, ré, e aí eu vou estimulando sempre numa frequência, não numa frequência mais baixa, numa frequência mais alta, porque a frequência mais alta ela faz a mobilização, o movimento, a ação. Então eu não posso ser só do, não, do, e eu vou subindo. Em termos de frequência. E o A, E, I, O, U, eu trabalho com gesto. Então, o A, deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui, seria de pé, tá? Eu sempre falo da postura, o pé cria raízes lá no centro da terra. E o meu corpo, ele se eleva e tem um fiozinho que me liga ao cosmos. E eu sou essa ponte. E eu tenho que estar com essa postura para eu poder me mobilizar. Tá? Então, o A, eu começo aqui.
ele é expansão. Se eu senti-lo no meu palato, que é a abóbada, toda a igreja tem uma abóbada, eles copiaram do nosso palato, o A, ele se expande todinho. Então, ele é abertura, ele é expansão. Aí vem o E, eu mantenho aqui. E aí, essas são as colunas dessa abóbada. Se você perceber na sua própria abóbada, no seu palato, ele vem e se fecha também. O I é uma energia que sobe. Eu começo ele lá embaixo, vou subindo. E fico na ponta do pé. Elevo-me totalmente. É sensacional. O O é o abraço. Porque tudo que é quente dá vida. Tudo que é frio morre, né? Então, o calor, quando eu ponho um alimento quente na boca, eu sinto muito mais o gosto pela vida. O gosto pela vida. Tá? Então, é o quentinho, é o gostoso. Então, o O, ele vai pegar bem o coração. Então, eu junto num abraço. E o U, eu vou mostrar, ele pega o abdômen. Então, ele mobiliza todos os órgãos do abdômen. A mulher, ela precisa lembrar que o útero, ele traz os 5 sentidos. Essa percepção que a mulher tem, que é bem maior, porque é dupla por causa do útero. Então, eu tenho a visão, eu tenho a gustação, eu tenho o olfato, eu tenho a visão e eu tenho o tato no meu útero. Ovário, trompa, e o tato ele se fecha todinho com todos os 4, no finalzinho dele é o tato. E essa percepção, então, quando eu crio, né, quando eu gero, é a mesma gestação na minha laringe. Tá? Então, eu trabalho um pouco assim. Nossa. Olha, eu retorno ao começo. Eu me sinto honrada e muito feliz de receber essas suas experiências, né? Porque você não fala com palavras, com coisas escritas já montadas. Parece que é vivo, tá orgânico o que você está falando. E eu até convido as pessoas todas que estão nos assistindo aqui agora, porque talvez passe na cabeça de vocês, que loucura é essa? Que loucura é essa? Mas não é só abrir a boca e cantar, não tá tudo certo. Mas na realidade, a gente, às vezes, a gente tem uma dificuldade, a gente fica batendo numa tecla, tentando resolver e não resolve, não resolve, não resolve. Talvez seja a hora de buscar uma outra maneira, e essa outra maneira quase sempre é virar para nós mesmos, né? Então, parar um pouco aquele sistema que você tinha feito para fazer esse tipo de dinâmica que faça você se perceber mais, né? Então, isso eu estou aqui falando, eu vou experimentar esses exercícios com certeza, e assim, e a gente percebe no teu falar, Maria Lúcia, assim, nessa verdade do teu falar, realmente faz a gente recorrer a esses sentidos todos que você está falando, que a gente realmente perde. E como cantores, às vezes ficamos só no aspecto da execução musical, de acertar as notas, enfim, de realizar um trabalho dentro de uma estética, e aí o nosso canto está vivo, né? A gente precisa, então, voltar para nós, né, para conseguir. Então, assim, agradeço muitíssimo isso que você está compartilhando. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Experimentem tudo isso, né? Sintam o sabor, né, do cantar. Eu vou fazer isso, eu vou entender sabores assim
que eu acho que a gente vai, assim... Porque antes de mais nada, acho que a gente fica muito instigado a ter resultados, assim, das pessoas gostarem do que a gente faz, né? De querer os aplausos, né? E eu acho que cantar é muito mais que isso, não é? Cantar, eu acho que vem da alma mesmo. E esse cantar, ele tem que expandir, porque ele tem que continuar vibrando. Não é uma coisa só de execução, é algo que é mais além, para a gente ir mais além. E aí a gente pode modificar tanta coisa com o canto. Eu acho que é essa grande, é a transformação, é essa beleza, que a gente não precisa ficar estático, a gente pode se transformar a cada dia, né? E a cada canto. Eu acho que essa é a grande beleza. E eu só tenho a agradecer de ter te encontrado. Gente, olha, eu estou até arrepiada. E aquele abraço assim de coração. Receba o meu abraço. Eu realmente, para mim é emocionante, porque, inclusive, eu vou falar disso agora. Vocês precisam ler o livro da Maria Lúcia Bicudo. Ele tem um título enorme, então anotem aí: A Importância do Som, da Palavra e da Voz na Harmonização do Ser. Título grande, né? Eu sempre, quando eu ia falar para alguém, eu falava assim: gente, vocês têm que ler um livro maravilhoso. Eles falam: qual o nome do livro? Ai, é uma coisa de harmonização, palavras, som. O cara nunca conseguia compor o nome do livro. Então, eu agora olho, porque realmente o próprio título já faz a gente pensar sobre, né? Enfim, já cria uma reflexão. E o livro é fantástico. Não fala só do canto, tem outras abordagens. Você quer falar um pouquinho, Maria Lúcia? Fala um pouquinho do livro. Como foi isso? Esse livro, ele foi uma finalização do teu processo de estudo? Qual foi a razão de você fazê-lo? Então, foi a minha tese, né? Que eu fiz eu não fiz em fonoaudiologia, eu fiz em ciências da religião. E como eu já vinha trabalhando sons, e eu realmente tentei trazer o som e o sagrado. E aí eu comecei a trabalhar uma série de coisas que são a escuta, o próprio silêncio, a questão da personalidade, a mobilização, a manifestação desse som, enfim, tudo que mobiliza o nosso corpo e considerando o nosso corpo como sagrado. Então, o que eu utilizo para eu falar, para eu cantar e colocando isso como sagrado. Então, foi nesse aspecto que eu fui criando, eu ficava assim horas a fio, né, tentando mobilizar em mim, quer dizer, eu entrei nesse silêncio, nessa escuta para poder trazer um pouquinho de mim nesse livro. Então, foram mantras, eu participei de coral, então, tudo isso foi me mobilizando para fazer esse trabalho e trazer para todo mundo. Porque eu acho que conhecimento a gente tem que compartilhar. Né? Compartilhar, assim, ao máximo que a gente possa. Porque é claro que cada um vai trazer o seu aspecto daquilo que eu compartilhei. E essa é a grande beleza da coisa. Então, é isso. E eu, de verdade, agradeço muito esse trabalho e convido vocês a ler esse livro. Ele está disponível, eu já dei uma pesquisada, está disponível em várias lojas, dá para encomendar. E então, eu vou até colocar, na realidade eu falei aqui, mas eu vou colocar embaixo do vídeo o nome completinho, inclusive a editora, que é a Altana, né, para essa editora. Enfim, eu vou deixar todas as informações, Maria Lúcia Bicudo, a autora, para que vocês realmente possam ter acesso. É encantador, é muito importante. Para mim, para minha formação,
que eu digo que eu não sou formada em nada, que eu estou em formação para o resto da vida, né? Pelo menos como cantora, como artista, né? Eu acho que a gente não tem formação nenhuma completada, né? E foi muito importante ler isso, e eu acho importante a leitura porque ela permite isso, ela permite esse parar e se perceber, né? Olha só, né? Isso está em mim. Então você começa um processo diferente só de alguém falar para você, faça isso. Você descobre coisas, parece que sozinha, entre aspas. Por isso que o autodidatismo não existe, porque a gente, na verdade, está sempre aprendendo. E um livro como esse é uma aula, uma super aula, né? Então eu fico assim emocionada de poder estar conversando com a autora de um livro que foi muito importante para mim, tá? Então eu agradeço muitíssimo você ter dedicado o seu tempo para nós, né? E eu tenho certeza que essa conversa aqui vai assim inspirar muitas pessoas, cantores, a buscar realmente entender a sua voz, desvendar e querer, né, se embrenhar nesse caminho que não é tão fácil, mas é delicioso, é prazeroso, né? E todas as pessoas que querem cantar, que não vão tomar isso como uma atividade profissional, mas, enfim, percebam a importância e o quanto que isso desperta em nós, assim, a nossa vivacidade, né? E em qualquer idade, né, Maria Lúcia? Não tem idade para cantar. Não, não tem idade para cantar. Eu acho que o canto é aquilo que você falou no início, né? Espanta os males, espanta a depressão, espanta qualquer coisa emocional mais difícil, preocupações, porque quando a gente está cantando, é uma verdadeira meditação, porque a gente simplesmente se abre para isso. Então, em qualquer idade, desde pequenininhos até 90, 100 anos, todos podemos cantar e desvendar e se encantar consigo próprio e celebrar a vida. Muito obrigada, tá? Desejo tudo de lindo para você, que você continue com essa missão maravilhosa de cuidar das pessoas, de promover essa abertura e essa cura através do som, através da música e desse sorriso lindo que você tem, inspiração para as minhas canções também. Mais uma que me inspira a cantar Sorria. Eu que agradeço esse encontro maravilhoso, inesperado, né? A gente foi, aconteceu, e assim, eu me sinto muito grata de estar partilhando com você e com todos aqueles que queiram, né? Essa fala, esse som, essa música, porque tudo é música. E eu posso te agradecer assim do coração muito, muito, muito. Foi muito especial para mim. Oh, minha linda. Muito obrigada. A gente vai se encontrar, viu? Eu espero, você me contou que está vindo para São Paulo e eu espero que surjam oportunidades de você fazer. Eu sei que você tem alguns cursos, algumas coisas que você faz para trabalhar esses aspectos que você levantou aqui. E aí eu quero que você me mantenha informada, porque eu vou contar para todo mundo quando tiver para participar, porque vai ser, sem dúvida alguma, uma experiência maravilhosa. Eu vou participar com certeza. Obrigada. Com certeza eu vou partilhar. Com certeza. Muito obrigada por hoje. Estamos juntas, tá? Tudo junto. Grande beijo. No coração.